Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar com vocês para a gente louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Nós estamos iniciando nesse instante momento de adoração, momento de comunhão com Deus. Eu convido você a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos no capítulo 99, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 99, do versículo 1 ao versículo 3, onde nós encontramos o salmista ali elevando, engrandecendo o nome do Senhor. Ele diz o seguinte: reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Somente o Senhor é santo. Que nós possamos celebrar, nós possamos glorificar o nome do Senhor. O salmista diz: ele é rei, ele reina supremo, ele está entronizado acima dos querubins. Nós vamos louvar ao nosso Deus, exaltando e glorificando Ele, que é digno de louvor, de adoração. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Senhor, quanto Ele é tremendo. Nós vamos orar nesse instante.
Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, que ela é também, Senhor, tremenda. Te agradecemos porque tu, Pai, tem derramado sobre nós a tua graça, o teu amor. Isso demonstra a tua bondade. Abençoa as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a te buscar, a te honrar. Nesse instante também nós te exaltamos, ó Pai, te adoramos, ó Pai, porque tu és santo, tu és tremendo. Assim como o salmista nos diz aqui no Salmo 99, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande, Senhor, sobre modo elevado. O seu nome é santo. Nós adoramos porque tu és santo, Pai. Isso não é uma atribuição que foi feita, isso vem do teu ser. Tu és santo. Por isso nós te adoramos, Senhor. Que nós possamos sempre elevar as nossas vidas, elevar, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes a Ti, Senhor. Porque, de fato, Tu tens, Senhor, mostrado e demonstrado o quanto Tu és um Deus único, imutável, santo. É por isso que nós Te adoramos e também exaltamos e louvamos o Teu santo nome. Amém. Porque Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, derramada a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. É no nome santo de Jesus que nós Te louvamos, Te adoramos. Amém. A gente vai ainda continuar louvando o nome do nosso Deus com cânticos de louvores que exaltam o Senhor. O Salmo 98, no versículo 4, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvor. E nós devemos sempre cantar louvores ao Senhor, porque realmente Ele deve ser glorificado. Então nós vamos exaltar o nome do Senhor nesse instante.
Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 20. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Esse é o texto que nós vamos meditar neste momento da palavra de Deus. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte a palavra de Deus: Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu gostaria de repetir esse versículo, as duas primeiras partes do versículo, que diz: Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Que essa palavra, ela, ó Pai, penetre em nossos corações. Pai, que ela traga morada e também traga refrigério nas nossas vidas, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, sim, ó Pai, mudar a cada momento, ó Pai, as nossas ações, as nossas atitudes, ó Pai, mediante o agir da Tua Palavra e do Teu Espírito em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor. Usa-nos para o louvor da Tua glória, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Essa palavra em Neemias, ela nos traz um grande desafio para as nossas vidas. Nós que realmente procuramos viver, muitas vezes, em conformidade com a vontade de Deus, nós procuramos servir ao Senhor, nós somos desafiados a ter uma vida de integridade, de louvor, de dedicação a Deus. É muito interessante a gente ver o quanto que muitas vezes nós nos encontramos em momentos difíceis, e justamente nesses momentos nós somos realmente chamados a realmente permanecer firmes, de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós, por algum motivo, nós nos encontramos duvidosos, e muitas vezes nós nos perguntamos: mas será que eu devo agir assim? Será que eu devo fazer isso? Então, é preciso confiar inteiramente no Senhor para poder mudar, para poder realmente fazer aquilo que Deus quer. E, de fato, quando o Senhor nos ensina, quando o Senhor nos instrui, quando o Senhor coloca em nós a sua vontade, nós devemos sim continuar a buscar a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus em todo o processo, porque, de fato, a nós cabe trabalhar, mas o resultado, ele só vem unicamente do Senhor. O livro de Neemias é um livro que mostra o quanto Deus é bom, o quanto Deus, ele confirma as suas promessas, o quanto ele faz pelo seu povo. Esse momento aqui do livro de Neemias é a terceira, nós podemos dizer, a terceira leva do povo que está voltando para Jerusalém depois do cativeiro. E lá em Esdras, nós encontramos Esdras mencionando a volta do povo com Josué e Zorobabel, quando eles voltam, o primeiro agrupamento, nós podemos dizer, o primeiro agrupamento dos israelitas que estão voltando para Jerusalém. Depois vem Esdras voltando também para Jerusalém, para ali ensinar, para ali cuidar do povo, para ali ler a palavra, instruir aquelas pessoas que estão em Jerusalém. E agora em Neemias, nós vemos também Neemias se dispondo e voltando também para Jerusalém, para cuidar, para restaurar os muros, para restaurar a fé do povo de Jerusalém. Mas veja aqui, esse texto também que nós lemos, capítulo 2, no versículo 20, ele está num contexto onde
Neemias, ele tem o intuito de fazer a vontade de Deus, de realmente reconstruir aquela cidade que estava realmente em ruínas, de reedificar não só os muros, mas de restaurar também a fé, a espiritualidade daquele povo. E é nesse momento que Deus nos mostra o que Ele quer, qual o seu propósito. No capítulo 1 nós vemos Neemias recebendo a notícia e assim Neemias ora, Neemias também chora. Ele trabalha com a emoção e trabalha também com a sua espiritualidade. Ele ora, ele jejua, né, ao Senhor. E assim ele realmente tem o interesse de voltar para Jerusalém, para cuidar do seu povo. Porque as notícias não são tão animadoras. Mas Neemias coloca isso como um propósito na sua vida. Neemias pede perdão ao Senhor pelos pecados do povo. Então percebam o quanto Neemias está realmente vivendo esse momento, um momento triste. No entanto, ele sabe que Deus está com ele. Neemias pede a direção do Senhor. Neemias ora ao Senhor. Mas percebam, irmãos, o quanto é importante nós sempre focarmos a nossa vida no Senhor. É Ele que nós devemos buscar. É Ele que nós devemos realmente entrar muitas vezes em comunhão, para que a gente possa entender o melhor do Senhor. Então no capítulo 1, Neemias recebe a notícia, e depois de receber a notícia, Neemias ora, Neemias clama ao Senhor, Neemias também pede perdão pelos seus pecados. No capítulo 2 agora vem Neemias realmente com o intuito de voltar a Jerusalém, mas Neemias tem também uma barreira. Neemias precisa realmente falar com o rei. E veja que neste momento também aparece a mão do Senhor sobre Neemias, porque Neemias sabia que era vassalo, ele trabalhava, ele era servo do rei, e por isso havia muita dificuldade em o rei liberá-lo para voltar para o seu povo. Mas Neemias, ele ora ao Senhor, ele sabe que o propósito da volta dele é porque o Senhor está dirigindo, é o Senhor que está confirmando esse propósito em sua vida. É preciso entender que nós entendemos que o Senhor faz as coisas da maneira perfeita. Percebam que Neemias é o copeiro do rei. No último versículo do capítulo 1 ele diz: nesse tempo eu era o copeiro do rei. Ser o copeiro do rei era um cargo de extrema importância. Neemias, realmente sendo copeiro, era um homem de fundamental importância para o rei, mas o rei também, ele entende a necessidade de Neemias. Por isso que no capítulo 2, Neemias está triste, Neemias está ali junto ao rei, o rei o pergunta, por que estás triste? Neemias fala, como não estaria triste? Meu povo está sofrendo, meu povo está lá. E o rei pergunta, o que tu queres? Veja que Deus está conduzindo toda a história. E percebam que quando Neemias vai responder, no versículo 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias ora ao Senhor. A gente percebe o quanto o Senhor, ele está na direção dos propósitos. O quanto o Senhor, ele dirige. Mas é dentro desse contexto que Neemias agora, ele realmente decide voltar para Jerusalém e consegue o aval do rei. O rei o libera para voltar a Jerusalém, para construir, para reedificar a nação lá em Jerusalém. E quando nós olhamos para esse texto, do capítulo 2, do versículo 20, nós podemos entender que o Senhor, ele quer restaurar o seu povo. O Senhor quer mudar o seu povo. Mas percebam que aqui nesse versículo 20 nos mostra claramente como deve ser a nossa atitude para com o Senhor. Deve ser a nossa ação para com o Senhor. Confiar plenamente no Senhor. Eu gostaria de
realmente meditar nesse versículo, mas gostaria que você prestasse atenção para que você perceba como Deus age e como seu servo também confia plenamente no Senhor quando está passando por momentos de dificuldade. O versículo 20 diz o seguinte: então lhe respondeu: Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. No momento de dificuldade, no momento em que Neemias já volta a Jerusalém, Neemias encontra ali o povo desanimado. A partir do versículo 16, o povo está desanimado, o povo está realmente triste, porque não vê a nação do jeito como via antes. Mas Neemias tem um interesse de mudar, de construir, de restaurar. Mas para mudar, para realmente fazer as coisas da forma como o Senhor quer, há também obstáculos. E Neemias enfrenta o primeiro obstáculo que era 2 homens que se levantou contra o propósito que Deus havia colocado no coração de Neemias. E veja que esses 2 homens, eles tentam realmente parar com o propósito de reconstruir. Eles tentam tirar o foco do povo. E quando Neemias está ali para começar, aparece mais um no versículo 19, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, aparece mais um arábio. Quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Percebam que na nossa vida, quando nós nos dispomos a fazer o que é importante, e o que é para o Senhor, muitas vezes surgem obstáculos. Mas veja que esses obstáculos realmente mostram e provam que o propósito do Senhor ele será cumprido, mesmo que surjam dificuldades, lutas. O tema que eu gostaria de trabalhar era o Senhor. O Senhor é que realmente traz o sucesso da caminhada. É o Senhor que traz o sucesso para o seu servo. Então veja a palavra de Neemias no versículo 20. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Primeira coisa, a vitória, o sucesso da caminhada é por causa do Senhor. O bom êxito virá do Senhor. Por isso Neemias diz: o bom êxito quem nos dará é o Senhor. E percebam, em meio a um momento de conflito, em meio a agora alguns que se rebelam contra Neemias, ele tem essa palavra de motivação, essa palavra contra aqueles que estão se levantando contra ele. Neemias diz: o bom êxito virá do Senhor. Na caminhada cristã, não há como, meus irmãos, não há como a gente vencer por nossas próprias forças, a gente lutar e tentar conseguir alguma coisa dependendo de nós mesmos. Percebam que durante essa palavra de Neemias, nós percebemos que por trás dessa palavra de Neemias há um Deus que está o sustentando, porque veja, no capítulo 2, no versículo 4, Neemias ora. No versículo 8, Neemias também mostra que tudo o que está acontecendo é por causa da boa mão do Senhor. Veja no versículo 8, no finalzinho, onde a última frase diz o seguinte: e o rei mais deu, porque a boa mão de Deus era comigo. A boa mão de Deus estava com Neemias. E Neemias sabia claramente que se ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor, certamente o bom êxito viria, e viria por causa do Senhor. É através dessa palavra que Neemias confia inteiramente no Senhor, porque ele sabia que dentro do seu coração, aquilo que ele decidiu a fazer, era o Senhor que tinha colocado. E vejam que Deus, ele prepara tudo. Neemias sendo copeiro, sendo um homem de importância para o rei o libera. E nesse tempo também, nós entendemos que durante a história, provavelmente a madrasta do rei era Esther. Então veja que Deus está usando cada peça que se encontra disponível para que ocorra, ou para que venha o sucesso
realmente dos seus planos, da sua vontade. Então percebam que Neemias confia inteiramente que se ele está fazendo aquilo que Deus quer, o bom êxito não pertence àquele que estão fazendo, mas pertence àquele que concedeu a vontade, concedeu a direção em fazer aquilo. Então veja que Neemias diz: o bom êxito vem do Senhor. Nós muitas vezes nos preocupamos com as coisas, levantam-se muitas vezes muitas barreiras, talvez obstáculos nas nossas vidas. Nós entendemos quando nós continuamos na caminhada, fazendo de acordo com a vontade de Deus, certamente o bom êxito virá do Senhor. Certamente o Senhor concederá o bom êxito. Por isso nós precisamos continuar na caminhada cristã. As lutas que nós enfrentamos, as barreiras que nós muitas vezes ultrapassamos, não é porque nós somos bons ou somos capazes, não, é por causa somente do Senhor. Por isso que Paulo lá em Romanos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É somente pela vontade de Deus que tudo o que acontece coopera para o bem. E veja que Deus usa tudo de acordo com sua própria vontade. Então não esqueça disso, que o bom êxito da nossa caminhada, ele vem do Senhor. Mas se nós continuarmos firmes, perseverantes, fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor, certamente os resultados serão agradáveis a Deus, agradáveis a você também, porque é pela vontade do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós podemos dizer que o bom êxito, ele vem do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos nos dispor para fazer a vontade de Deus. Na caminhada nós devemos sim dispor. O sucesso da caminhada vem quando nós colocamos a nossa vida, aquilo que temos, em prol do reino dos céus, em prol do reino de Deus. Veja que no versículo 20 ele diz: nós, seus servos, nos exporemos e reedificaremos. Veja que a contribuição do povo, ela precisa acontecer. A contribuição da igreja, ela precisa acontecer. O Senhor dará bom êxito, mas nós, como povo seu, devemos realmente continuar a trabalhar, reedificar. Neemias está dizendo: nós reedificaremos. É nesse ponto que eu chamo a sua atenção para entender que nós precisamos ter um comprometimento com o Senhor. Nós precisamos realmente colocar nossa vida em prol do reino de Deus, confiar inteiramente no Senhor, fazer tudo de acordo com a sua vontade. Porque sim, o Senhor é aquele que durante a caminhada está conosco. E as barreiras, elas poderão se levantar. As aflições que podemos passar durante a caminhada, elas não serão de forma alguma motivos de impedir a ação, o propósito de Deus. Por isso que Neemias diz: nós nos disporemos e reedificaremos. Percebam que Neemias está aqui conflitando com 3 homens que quis, de certa forma, atrapalhar os planos. Não eram os planos só de Neemias, mas primeiramente era o plano de Deus. E Neemias diz: de forma alguma, nós iremos parar, nós iremos continuar, nós iremos nos expor, nós iremos colocar a mão na massa para reedificar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento,
Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele realmente veio, desceu do céu, se fez homem e habitou no meio do seu povo, Jesus mostrou claramente isso, as suas ações, as suas atitudes, de forma alguma Ele deixaria de fazer a obra do Pai, a obra de Deus, por causa dos empecilhos, por causa dos problemas, por causa daquilo que estava se levantando. Aliás, ele sempre fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. De maneira alguma, Jesus, ele pensou em desistir. De maneira alguma, Jesus realmente deixou de fazer a vontade de Deus. Jesus cumpriu cabalmente aquilo que Deus o designou a fazer. E ele veio e disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, em muitos momentos, ele foi realmente confrontado. Em muitos momentos, Jesus foi, nós podemos dizer, Jesus foi talvez até xingado. Jesus foi, em muitos momentos também, Jesus foi desaforado. O povo foi desaforado com ele. Mas veja que ele continuava a fazer a vontade do Pai. Lá em João, nós percebemos claramente no capítulo de João, no capítulo 6 de João, nós percebemos claramente quando o povo está atrás de Jesus, o povo segue Jesus porque Jesus estava fazendo ali os milagres, né, fez os milagres dos pães, né, e no finalzinho, quando Jesus começa a pregar, aquele povo começa realmente a murmurar acerca da pregação de Jesus, e diz: que discurso duro é esse? E começam a se retirar, e ficam apenas os 12. Mas veja que Jesus, mediante aquele acontecimento, Jesus, ele tem o propósito de continuar. Jesus tem o propósito de realmente fazer a obra que foi destinada pelo Pai a ele. A obra que ele havia realmente acertado, entrado em aliança com Deus. Então percebam que Jesus prova e mostra claramente que nós devemos continuar na caminhada. Nós não devemos desistir, nós devemos nos dispor, nós devemos sim continuar a lutar, a buscar fazer a vontade de Deus. E dizer claramente como Neemias: nós nos disporemos e reedificaremos. Na caminhada cristã é preciso sim se envolver, se colocar muitas vezes em conflito com o mundo, em conflito com a sua própria carne, mas sim entender que nós precisamos continuar a reedificar, a fazer a vontade de Deus. Neemias tinha o interesse de reedificar os muros e também a vida espiritual, a fé do povo. Neemias disse: de forma alguma eu vou deixar, eu continuarei, nós nos disporemos, mesmo com os obstáculos que viessem, pudessem se levantar. Então é preciso hoje, no momento em que estamos vivendo, continuar a caminhada. Há um homem que ele é exemplo também de como nós devemos confiar e continuar a prosseguir com o Senhor. E esse homem, ele é marcado e registrado na história, e alguns livros falam dele, né, porque ele foi um homem que realmente ele não se entregou em meio às dificuldades, não se entregou em meio às lutas. E Hudson Taylor é um missionário que se voltou com a sua vida e foi para a China trabalhar. E diz a história que ele muitas vezes foi confrontado pelas autoridades. E confrontado pela autoridade,
muitas vezes, mas ele não deixou de forma alguma de fazer a vontade do Pai. Ele disse que nós devemos confiar, porque a obra é do Senhor. E o Senhor, conforme a sua vontade, vai prover os recursos necessários para a sua obra. Então, é dessa forma que nós devemos realmente confiar em Deus. Nós devemos nos expor, porque o Senhor realmente Ele fará com que a sua obra ela continue, se nós nos colocarmos à disposição do Senhor. Por isso, na caminhada, o sucesso da caminhada cristã, o bom êxito vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E em segundo lugar, nós devemos nos expor a edificar, a continuar a obra do Senhor. E é dessa forma que eu gostaria de falar com você que muitas vezes se levanta dificuldades. Mas veja que Neemias, em terceiro lugar, Neemias entende claramente que por mais que viesse a se levantar dificuldades, barreiras, a nossa vida deve estar realmente ligada no Senhor. Veja que, em último lugar, Neemias diz: todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O nosso desafio é continuar, entender que se levantarão dificuldades, barreiras na caminhada. Se levantarão pessoas querendo, muitas vezes, talvez atrapalhar, talvez pessoas até do nosso meio. Se levantarão pessoas tentando frustrar os planos na qual o Senhor havia já preparado para os seus servos. Mas veja que os desafios que se levantam são apenas realmente para provar que há coisas que nós precisamos, muitas vezes, entender que essas coisas que se levantam, elas fazem parte de algo que realmente tenta combater ou intervir com a obra que é do Senhor. Neemias diz: você não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. As dificuldades, as barreiras, elas podem realmente fazer com que muitas vezes nós nos sintamos desanimados, mas veja, elas não vão de certa forma atrapalhar o propósito de Deus. Por isso nós devemos continuar, caminhar, né? Ela não tem parte, ela não vai de alguma forma fazer com que o plano do Senhor ele seja frustrado. Por isso que Neemias diz: você não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Porque o sucesso, a vitória vem do Senhor. Porque nós continuaremos a trabalhar. Por isso que as barreiras, as dificuldades jamais elas vão frustrar o plano do Senhor. Então você precisa compreender claramente, entender que o nosso desafio é continuar. E dizer claramente que aqueles que se levantam, ou a situação que está talvez incomodando a sua vida, ela não tem parte, ela não tem direito, ela não vai atrapalhar os planos do Senhor, ela não vai fazer com que a caminhada ela seja realmente parada, não, porque a caminhada ela é, de certa forma, ela é eterna. Porque o Senhor nos chamou para caminhar, o Senhor nos chamou para realmente fazer a sua obra, para reedificar a nossa vida cada vez mais. Neemias tem um propósito, Neemias coloca o seu propósito na dianteira, como um propósito onde Deus está na frente, onde Deus é que já preparou o resultado, já tem o resultado. E a nós cabe todo o processo de realmente se envolver. Mas os problemas podem surgir, mas nós devemos continuar na caminhada.
Essa é a palavra que Deus tem para nós nesse momento. Que nós não devemos desistir, que nós não devemos realmente baixar a cabeça, que nós não devemos olhar para os problemas e deixar que os problemas tomem a nossa vida, assaltem muitas vezes os nossos propósitos. Se eles estiverem firmados no Senhor, nós devemos continuar a caminhada. Nós devemos continuar e olhar claramente para aquele que realmente está conosco, aquele que é poderoso, aquele que já tem o resultado, já tem o bom êxito em suas mãos. Por que nós não devemos realmente parar? Porque o Senhor é Ele quem está conduzindo. Veja que eu falei no versículo 8, como Deus age. No versículo 8, Neemias diz: a boa mão do Senhor está comigo. A boa mão do Senhor era com Neemias. A boa mão do Senhor fazia com que os planos, eles fossem a cada momento, ele fosse se concretizando. Porque Neemias entendia que, se não fosse o Senhor, de forma alguma, ele conseguiria realmente fazer tudo aquilo que ele havia realmente planejado, mas ele também entendia que o Senhor havia colocado em seu coração o propósito de ele realmente mudar a situação e a vida do povo que estava em Jerusalém. Então nós devemos realmente continuar na caminhada, sabendo que o bom êxito vem do Senhor. Nós devemos colocar a nossa vida à disposição desse Deus que é poderoso, desse Deus que muda completamente a história, desse Deus que tem realmente usado homens, mulheres para a sua infinita glória. E nós devemos enfrentar as dificuldades sabendo que ela não nos atrapalhará, porque o Senhor é que conduz a nossa vida, o Senhor é que conduz a sua igreja, o Senhor é que conduz o seu povo para a sua glória. Então, meus irmãos, a caminhada cristã em direção ao reino dos céus, ela já tem um bom êxito, porque é o Senhor que dá o bom êxito. Nós devemos, sim, ter um compromisso sério com o Senhor. Nós devemos entender que os problemas jamais serão motivos de empecilho para o sucesso da caminhada. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, e que você entenda claramente que é só o Senhor que pode trazer bom êxito na sua caminhada. Se você estiver em conformidade com a sua vontade, se você estiver fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar mais um cântico, pedindo para o Senhor renovar, para o Senhor restaurar as nossas vidas a cada dia, que nós precisamos cada dia realmente mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos e pensar naquilo que o Senhor já prometeu, que o Senhor tem realmente os seus planos, e os seus planos jamais serão frustrados. Então é hora de pedir: Senhor, renova-me, renova-me. Eu não quero ser igual, mas eu quero realmente ter um coração transformado e usado por Ti.
Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que Tu estás conosco, Pai. Nós sabemos que durante este tempo, Senhor, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos dirigido. Ó Pai, que o bom êxito, Pai, o resultado vem de Ti, Senhor. A nós, Teu povo, Teus servos, Senhor, cabe o trabalho, Pai. E nada irá frustrar os Teus planos, Senhor. Por isso nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Senhor. Sabendo, Pai, que a resposta, muitas vezes pedido, cada oração, ela virá, Senhor. Mas virá de acordo com a Tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Coloca em nossos corações a Tua vontade para que possamos cumpri-la cabalmente, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada um que está ouvindo, Pai, que realmente possa ajudá-lo a compreender a Tua vontade, possa fortalecê-los. Pai, ajuda aqueles que estão doentes, que Tu possa estar curando, restaurando a vida, confortando os corações, para o louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa essa semana, abençoa cada dia, no nome santo e poderoso do Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe.